Fala trader, Rafael Nascimento aqui falando, e na aula de hoje eu vou falar sobre linha de tendência. Vou colocar um adicional de canal de alta, canal de baixa, e essas linhas de tendência são LTB e LTA, ou seja, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Com essas linhas de tendência você consegue também realizar algumas operações e conseguir fazer uma lucratividade, umas operações boas, né, dentro do mercado financeiro. Então, eu estou aqui no gráfico do mini índice, gráfico de 15 minutos, né, e a gente já consegue ver aqui várias linhas de tendência, né. No caso aqui a gente tem uma LTB, no caso aqui faz parte de um canal de baixa, na verdade. Porque se a gente pegar essa linha, trazer ela para cá, ó, aqui a gente tem um canal aqui, ó. Isso aqui é um canal. Vamos lá, eu vou traçar aqui algumas linhas. Deixa eu tirar o zoom já está no máximo. Vou aumentar o tempo gráfico para 4 horas, ou melhor, vou botar 1 hora, gráfico de 1 hora. Então a gente tem aqui, ó, uma LTA no mini índice, certo? Essa aqui é uma LTA. Essa LTA, né, ela foi rompida aqui esse dia, né? E aí ela vai, ó, se você percebeu, ó, ela vai e tenta, né, o mercado tenta, ele rompe aqui, mas volta. Aí ele tenta de novo, rompeu, mas voltou em seguida. E aqui ele voltou com tudo, fazendo até uma continuidade de baixa. E aí ele volta aqui, que agora essa região, né, ela vira uma região de resistência. Então, né, o mercado volta aqui e ele desce, né, não consegue romper. Aí aqui abriu de novo, abriu lá na resistência, não conseguiu, voltou aqui e aí, né, continuou o movimento aqui para baixo. Fez um padrão aqui de reversão, estrela da manhã, e aqui veio, né, para cima, ó, na região de resistência e desceu. E aqui ele voltou, ele abriu com gap de alta e aqui ele conseguiu finalmente romper, né, essa região aqui de resistência, subiu aqui, aqui vai, né? Então basicamente, né, a gente tem algumas possibilidades de estar realizando operações baseado nesses fatores aí. Claro, não dá para você apenas usar a LTB como seu fator primário de que a operação vai dar certo. Claro que você não pode usar a LTB ou LTA como o único fator, né, de entrada para suas operações, né? Você tem que tentar juntar o máximo possível de fatores, né, que justifiquem a sua operação. Por exemplo, vamos traçar aqui, ó, aqui o gráfico, lembrando que é o gráfico de 1 hora. Olha só, essa LTB aqui, ó. Se a gente traçar essa LTB, a gente está vendo que desceu, aí foi até lá, pronto, agora a gente tem a LTB. E aí todas as vezes que ele vai, tenta chegar lá, não consegue. Então a gente tem essa resistência da LTB, que na verdade ele se transformou num pequeno canal de baixa. Se a gente pegar daqui, a gente tem esse canal de baixa, ó. E aqui a gente pode ter o que? Se você perceber, na terceira tentativa, né, que ele toca na LTB, a gente tem aqui então esse terceiro toque. E esse terceiro toque, a gente vai utilizar o que? Essa região aqui de resistência. Deixa eu utilizar esse outro coisa aqui, ó. A gente vai utilizar toda essa região aqui de resistência. Ó, veja só, tá vendo aqui? Isso aqui é uma região de resistência, certo? Então, o preço chegou lá,
fez reversão e desceu. Agora, se a gente for para 5 minutos, deixa eu voltar aqui, a gente for para 5 minutos, ou pelo menos 15 minutos, deixa eu ver, aqui, se eu vim para 15 minutos, a gente vai perceber que ele fez um topo duplo em 15 minutos. Então, é um outro fator de entrada, isso aqui, ó. E o que acontece? Topo duplo, aqui a gente tem meio que como os padrões do gráfico geralmente é meio complicado, a gente tem um Hanami de baixa. Tem um Hanami de baixa aqui, mais ou menos isso, um Hanami de baixa. E aí após o Hanami de baixa a gente teria dado a nossa entrada, né? Então a gente entraria aqui embaixo, após o rompimento, stop cá em cima, e aí o nosso alvo lá para baixo, né? Então aqui, você pode perceber que após esse teste aqui de topo duplo em cima, na LTB, na região de resistência aqui, né? Na região de resistência com LTB tudo junto, topo duplo. Então aqui a gente tem um fator topo duplo, ou se preferir, a gente tem aqui, ó, um toque, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente tem 5 topos aqui. Então a gente tem essa região de resistência, é o quinto topo formado aqui, certo? LTB, canal de baixa, tendência baixista nesses dias que estavam vendo desse jeito, né? Porque estou fazendo aqui fundos mais baixos, cada vez mais baixos. Então, abrindo uma operação aqui, stop curtinho, né? Stop curtinho, e o alvo lá embaixo. Então, olha só quanto de pontos a gente teria pego nessa operação nesse mesmo dia, né? Porque aqui a gente abriu aqui a operação e aqui a gente pegou aí, a depender se você tiver traçado esse canal de baixa, né, você teria, né, uma noção de onde você colocar o seu alvo, né, acima sempre do canal, um pouquinho acima, para você ter mais chance de atingir, né? Então aqui a gente teria 1.475 pontos. Claro que levou praticamente o dia todo, mas abrindo a operação e deixando ela correr, né, você teria aí 1.500 pontos, a depender, né, ou um pouquinho mais, dependendo de como você fosse realizar, ou tivesse realizado essa operação. Teria aí 1.500 pontos de alvo. Então o stop seria um stop bem curto, né? A gente teria um stop aí de 250, 260, até no máximo 300 pontos de stop, e olhe lá, eu não precisaria, né, botar um stop bem baixo. Aqui assim já está bom tamanho, a operação aqui, né? Teremos aí 225, 250 de stop para 1.500 pontos. Cara, agora eu te pergunto, você sabe que um contrato do mini índice, ele paga 20 centavos por ponto. Então se você tem um contrato só nessa operação vezes 1.500 pontos, seria R$300 com um contrato. Então muitas vezes essa meta seria de vários dias com um contrato, sabe? E o seu stop, né, nessa operação seria de apenas R$50. Então olha só, vezes 5, cara, você teria aí R$250, no caso R$300 de ganho, para 50 de loss. No caso seria 6 vezes o seu stop, certo? Então essa junção de fatores, né, é que vai favorecer o seu trade, é que vai favorecer a probabilidade de acerto. Então quanto mais fatores de entrada você conseguir responder para você mesmo, por que eu estou entrando nesse trade, por que eu devo entrar nesse trade. Esse trade ele é de alto risco, a probabilidade está 50%, 50%, eu não sei se vai dar certo. Então, essas perguntas elas vão te ajudar tanto na quantidade de contratos que você vai entrar, se vai entrar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 ou com 10, dependendo de quantos contratos você opere. Então, todos esses fatores, o ponto onde você está fazendo a entrada, se é uma região forte de resistência ou suporte, se tem vários fatores te auxiliando nessa entrada, né?
Então aqui a gente tem vários fatores que deu, né, essa boa entrada. Se a gente tentar aqui reduzir para 5 minutos, tempo gráfico, vamos ver se talvez a entrada ainda fique melhor, né, a depender do que seja exibido aqui, ó. Olha só como fica melhor no tempo de 5 minutos. Agora deixa eu ver quanto seria em termos de pontos aqui para nossa entrada, né? Olha só, 200 pontos, cara, olha, até menos, né? Mas vou botar aqui 200 pontos de stop. Ou seja, porque a gente tem aqui o padrão Estrela da Noite. Padrão Estrela da Noite, que ele vem um candle verde, um pequeno doji, martelo invertido, ou apenas um doji, e um candle de força vermelho. Então a gente tem aqui um padrão de reversão de tendência de alta para baixa, numa região de LTB, resistência, topo mais quíntuplo, com força vendedora. Então você está arriscando 200 pontos, certo? 200 pontos aqui nessa operação, se fosse, independente da quantidade de contratos, mas aqui são 200 pontos, e a depender da quantidade de contratos é que vai definir qual vai ser o seu alvo, né? Se você vai conseguir fazer parcial aqui, parcial aqui, parcial aqui, o alvo aqui, enfim, isso vai depender do seu gerenciamento de risco, de quanto capital você tem, de quantos contratos você pode operar de forma segura, sendo que é recomendado você ter um valor de R$250 para operar um mini contrato do mini índice. Então, mas no geral, a depender do seu conhecimento aí, pode ser de R$5.000 para você operar 10 mini contratos do mini índice, ou 10 mil para operar 5 mini contratos do mini índice, porque depende muito do seu perfil, do seu conhecimento, e enfim, basicamente, né, você tem que saber os seus limites operacionais para você conseguir fazer, para definir, na verdade, a quantidade de contratos que você vai operar, certo? Por mais que uma operação tenha vários fatores aqui, né, mostrando que é favorável, a probabilidade de acerto vai ser alta, vai ser mais de que 50%, vai ser 60%, 70%, 80%, 90%, né, vai ser a probabilidade de acerto. Você não pode, né, entrar mais do que você pode. Então, entra aí a questão do gerenciamento de risco. Mas vamos voltar aqui, né, o conteúdo, para não se perdermos. Então aqui a gente tem uma LTB, um canal de baixa, né, dentro de um canal interessante, porque quando você está dentro de um canal ele tende a ficar, né, nessa região, dentro dentro aí das bordas. Então essa linha aqui que eu tracei subindo, é aquela no gráfico que foi traçado no gráfico de 1 hora, e é uma LTA vinda lá de longe, né, vinda de muitos anos atrás, muitos meses essa linha aqui. Então, assim, foi rompida uma LTA importante, né, uma LTA interessante. Então o mercado veio, né, descendo aí, ó, né, nervoso, e ele se aproximou dessa LTA, teve aqui um Harami de baixa, né, mais ou menos um Harami de baixa, apesar de que é uma vela forte. Não seria interessante a entrada aqui por causa da questão do risco, né? Você estaria botando muitos pontos aí, apesar de que o índice geralmente é isso, o índice, os stops são poucos stops para você conseguir chegar em stop de 100 pontos, são poucas oportunidades. Então às vezes você tem oportunidades que o interessante seria o stop de 150 até 300 pontos, né? Que daria uma margem viável para você conseguir dançar ali com o mercado, porque às vezes ele desce, pega o seu stop, se for curto, e aí você fica vendo a view e a pressão vai lá e pum, vai para cima, né? Isso acontece várias e várias vezes, né? Vamos ver aqui o que a gente encontra mais aqui. Esse aqui foi um canal de baixa que aconteceu no mini índice no começo do mês de janeiro. Vamos aumentar aqui o tempo gráfico novamente. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, que é importante. Olha só, aqui a gente consegue ver também
Olha, essa LTB, temos aqui uma LTB bem definida. Ó, tocou aqui, veio aqui, tocou na LTB. E sempre, na maioria das vezes, né, que você traçar uma LTB ou uma LTA, vai ter outras regiões que você provavelmente vai ter marcado também, que vão ser as regiões de suporte e resistência, né, que a gente utiliza aqui as linhas para demarcar as faixas de suporte e resistência. Porém, a gente sabe que, como já foi explicado, são zonas de suporte e zonas de resistência. São regiões onde as forças tendem a ser maiores para segurar o preço, né, a favor daquela região, né. Então aqui a gente tem esses dois fundos que viraram resistência, né, após ser rompido aqui. Então a gente tem essa resistência, a gente tem aqui a LTB, que basicamente formou essa LTB nesse topo, e aí a gente vem aqui, entra no tempo gráfico 5 minutos, que é o tempo gráfico operacional, e a gente vai ver que foi bem aqui, ó. Então vamos dar um zoom para ver se aparece algum padrão de entrada para essa operação. Temos aí então o mercado abriu, né, subiu na resistência, voltou, tentou de novo, voltou. Deixa eu desenhar para ficar mais bonito. Subiu, desceu aqui, tentou de novo, não conseguiu, desceu. Ó, você vê que essa vela vermelha aqui, ó, foi que é uma informação, né, é uma informação interessante. Essa vela vermelha, ela abriu aqui, ela foi lá, mas voltou e fechou aqui. Mas antes ela desceu até cá. Ou seja, ela desceu até aqui e fechou aqui. Mas antes dela descer e fechar a vermelha, ela foi lá e voltou. Olha só, outra informação importante para você analisar. A força compradora tentou, mas a força vendedora estava tão forte que ele engoliu, que essa força vendedora engoliu toda essa força compradora, fechando um candle vermelho com pavio, né, com esse pavio ainda aqui, ou seja, engoliu a força compradora. E aqui a gente tem até um padrão chamado nuvem negra. Então aqui a gente tem o nuvem negra, se desconsiderar o pavio, a gente tem aqui o nuvem negra, força vendedora preponderante, engoliu a força compradora. Aqui a gente tem um sinal claro de entrada para venda, né? Ó, a gente tem força vendedora, região de resistência, LTB, linha de tendência de baixa. Então, ó, olha só quantos fatores: linha de tendência de baixa, mais resistência, mais força compradora forte. Então a gente tem aí três, só de cara assim, né? A gente já tem 3 fatores indicando aí uma boa entrada nessa operação para venda, né? Então aqui a gente vendendo, sei lá, vamos supor que a gente conseguiu pegar aqui nesse meio aqui. A gente vendeu aqui, stop aqui, alvo aqui no fechamento do gap, né? Sempre veja que a proporção ela fica praticamente 2 para 2, ó, 2 para 2, geralmente 2 para 2 não, perdão, 2 para 1. Então, a depender também, né, como eu já havia falado anteriormente, a quantidade de contratos de seu gerenciamento de risco. Se for mais do que um, você ainda consegue fazer um parcial aqui, ou até mesmo encerrar a sua operação aqui, né, no fechamento do gap. E aí você já tem uma boa lucratividade, né? Então nessa operação aqui a gente teria, vou botar aqui 450 pontos, né? 450 pontos de vitória, e a gente teria um stop de 250 pontos, vou botar aqui em cima, 250 pontos de stop, 250 pontos para 450 pontos.
Então, seria uma boa operação baseado aqui na LTB, na resistência e na força vendedora, né? Então a gente teria 3 fatores aí interessante, né, para essa análise. E se a gente parar para analisar aqui também, ó, deixa eu botar em M1, que eu acabei de ver aqui, ó, tem algo interessante, que vamos botar aqui, ó. Tem algo interessante ali naquela operação, oportunidade. Pô, é mais pra cima, cara. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Achei. Aqui. Estamos no gráfico de 1 minuto. E aqui a gente consegue ver com mais detalhes, né, como foi visto na aula anterior, uma das aulas anteriores, né, sobre os gráficos de 1 minuto. E, enfim. Aqui a gente consegue ver com mais detalhe, né, que a força compradora tentou subir, desceu ali, não conseguiu, né. Ó, voltou aqui, tentou aqui de novo, não conseguiu. Aí aqui, ó, foi onde teria ocasionado aquela entrada no gráfico de 5 minutos, certo? No gráfico de 1 minuto seria que tem mais detalhes. Tem um padrão aqui de reversão estrelada à noite. Temos aqui quase um Harami de baixa. E aqui a gente vê praticamente aquele padrão, porém é mais meio que um engolfo de baixa, né? Então aqui a gente tem praticamente um engolfo de baixa, apesar de ter esse pavio aqui. Mas quando você tem esses detalhes, resistência, LTB, topo, duplo ou triplo, e aqui você vê a força vendedora entrando com vontade. Você vê essa vela, ela sobe, né, tenta chegar lá, mas aí a força vendedora entra com tudo e você vê que fecha esse candle pequeno com esse pavio gigante. Então aqui dentro desse pavio, você pode olhar esse pavio como um candle de força vendedor. Entende? Você pode ver esse candle aqui invisível. Então você tem um candle invisível, que aqui também é um gatilho de entrada. É um gatilho de entrada, o candle invisível. E aqui você tem todos esses fatores. E esse pavio aqui é mais uma informação que você deve analisar para poder tomar sua decisão. Então, após esse pavio gigante aqui no candle de M1, eu poderia simplesmente já botar minha ordem de entrada aqui abaixo, com o meu stop cá em cima, e aguardar minha operação caminhar. Logo em seguida, a gente vê que o mercado deu uma desabada, né, linda aqui para esse fundo, que poderia ser uma parcial, ou se fosse um scalp rápido, né, você poderia fazer simplesmente sua saída aqui embaixo, né, para finalizar já esse trade. Então a gente teria aí mais ou menos não, a gente teria aí 200, aquele trade rápido de 200 pontos. Então a gente teria em 2 minutos 200 pontos, que a depender pode ser a meta do dia, né? A depender também da quantidade de contratos realizados. 200 pontos de alvo é os 200 pontos que faz a meta da galera. Então a gente teria aí, olha só, um stop de 150 pontos com alvo de 200 pontos. Perfeito, perfeito. Vamos tentar traçar uma linha de LTB LTB não, uma linha de tendência de alta, né? Uma LTA, que na verdade eu tracei no H1, porém é bom traçar aqui num tempo menor para poder ilustrar mais a possibilidade de você realizar operações baseadas na LTA. Por exemplo, aqui a gente tem formou aqui meio que uma LTA, ó, formou uma LTA, e você pode perceber que na maioria das vezes ela acaba tocando numa região de suporte, e é algo interessante, né? Temos essa LTA que formou aqui, ó, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, e respeitou, e aí subiu
Então a gente tem essas regiões que são interessantes. Deixa eu procurar uma outra região aqui, que a gente pode traçar uma LTA também. Olha só, aqui temos uma LTA, você pode traçar aqui. Ó, vamos melhorar essa aqui, a gente bota aqui, ó, e abaixa aqui. Então a gente tem aqui uma LTA. Então é possível visualizar essas linhas de tendência em vários momentos, em várias partes do gráfico. Você vai conseguir visualizar mesmo de longe, né? Quando você tiver mais aprimorado, né, esse conhecimento, você vai conseguir visualizar mais fácil, né? E bater o olho, você já vai ver que tem uma LTA ou LTB, ou até mesmo um canal de baixa ou canal de alta. Quando você tem aqui uma LTA, por exemplo, aqui, a gente tem essa LTA e a gente também tem, por exemplo, deixa eu traçar aqui daqui para cima, ó, também aqui é uma LTA, certo? Você vê que ele toca e sobe, toca e sobe, toca e sobe. Ó, tocou e subiu, até que chegou numa região de resistência, né? E não conseguiu mais subir, né? Você pode perceber aqui, ó, que a gente tem essa resistência que formou um topo triplo aqui, né? Que valeria até uma venda. Porém, foi no final do dia, então é meio complicado. Bom, pessoal, temos aqui LTA. Deixa eu ver se dá para fazer aqui também esse mini canal de alta, né? Então são várias as possibilidades para você trabalhar aqui com canal de alta, LTA, LTB. Basta você visualizar e você vai perceber que tem muito disso aqui no mercado, no gráfico. Você vai perceber muito esses movimentos e você vai conseguir desenhar isso, né? Olha só. Então aqui, olha, rompeu aqui, ó, rompeu para baixo esse canalzinho aqui de alta, né? Essa LTA com o canal, enfim, rompeu aqui para baixo, chegou aqui, não conseguiu voltar, voltou aqui, fez essa LTA daqui de baixo, né? Subiu aqui. Então aqui a gente aqui não teria uma possível entrada, certo? A gente teria uma possível entrada aqui após esse candle aqui. E aí a gente, nosso stop aqui embaixo, e o alvo cá em cima. Então a gente teria o nosso alvo aqui em cima, que é o topo anterior. Aqui já seria quase 1 para 1, mas ainda assim é um pouquinho maior do que 1 para 1. Então, na maioria das vezes aqui a gente tem oportunidades maior do que 1 para 1. E o interessante e mais importante de você ter operações, né, você realizar operações disciplinadamente mais do que 1 para 1, é porque se você acertar 40% das suas operações, não que isso vai acontecer, enfim, não que eu deseje isso para você, mas se você acertar 40% das operações e errar 60%, no caso, se você fizer 10 operações, acertar 4 e errar 10, você provavelmente pode ainda estar positivo, né? Que na verdade a consistência do trader, né? A consistência para você ganhar dinheiro, né? É você conseguir no final do mês, da semana, você estar com operações que você conseguiu ganhar mais do que 1,5 ou 2, para um risco de 1. Então, se você tem várias operações bem disciplinada nesse sentido, né? 2 para 1 ou 1,5 para 1, no final de uma semana ou de um mês, o seu resultado é 90% de certeza que vai ser positivo. Então, a consistência é isso, é você terminar um período de operações positivo. Então, para você conseguir essa consistência, você precisa seguir sua disciplina e o seu gerenciamento de risco. E é assim que você vai conseguir ser um trader consistente e ganhar uma renda mensal ou, sei lá, diária de R$1.500, R$100 por dia. Enfim, você é que vai definir o seu objetivo aí.
Então, eu espero que você tenha entendido como traçar LTA, LTB, formar os canais de alta e de baixa e pontos de entrada para você realizar essas operações tanto na compra quanto na venda, né? Serve, por exemplo, todos os exemplos ali que eu dei da venda na LTB com resistência, serve também para o oposto, né? Se você está num suporte, se tem um LTA, está tocando LTA, está no suporte, né? Tem força compradora, tem algum padrão de candle que te ajude ainda mais. Então, você tem padrão de candle, tem a linha de tendência, está na região de suporte ou resistência, e aí você está vendo a força compradora ou vendedora, então você tem um sinal para você entrar, né? Você tem um gatilho de entrada, você tem uma quantidade de informações, de fatores que te vão proporcionar um trader mais assertivo. Então, eu espero que você tenha entendido como funciona todas as estratégias que eu mostrei aqui nessa aula e que você saiba, né, como utilizar ela na prática. E por isso eu indico que você comece a utilizar no simulador para realizar suas operações de treinamento, né, com contratos que sejam reais, né? Você não, tipo assim, vamos supor que você tem lá R$1.000 na corretora, você pode operar até 10 ou mais mini contratos, mas o ideal é que você no simulador opere como se estivesse operando na conta real. Ou seja, se você na conta real vai operar com um mini contrato, no simulador opere com um mini contrato. Obrigado, até a próxima aula.